Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Harrison Oliveira, mas vocês podem me chamar de Belém, que é como vocês me conhecem por aqui, e esse é mais um episódio da nossa série de podcasts sobre o tema ESG. Hoje eu recebo aqui com a gente a Marina Loures, que é engenheira de controle de automação e mestre em engenharia elétrica e eletrônica. A Marina ela é diretora de inovação e transformação digital daqui na BGI Brasil, e a gente vai conversar um pouco sobre o contexto aí de 2022 para ESG e as perspectivas para 2023. Obrigado, Marina, pela participação, pelo seu tempo de conversar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, gosto muito desse tema, estou muito feliz de estar aqui. Marina, para a gente começar então, acho que a gente teve aqui vários especialistas conversando sobre esse tema. Muita coisa aconteceu nesse ramo de ESG, que era meio novo no Brasil, as pessoas estavam assim, meu Deus, o que está acontecendo, né? Acho que o mercado estava se adequando. Então, muita coisa aconteceu. Eu queria entender, assim, na sua visão, quais foram os principais highlights, assim, como que você enxerga esse contexto de 2022? Qual que foi a evolução, qual que foi a relevância de 2022 para a evolução do ESG no Brasil, assim, queria que você comentasse um pouquinho. 2022 trouxe para mim uma clara percepção da relevância do tema ESG. Então, eu vi o mercado global focado nos desafios ambientais, nos desafios sociais, desafios climáticos que a gente tem. A gente começou a ver claramente o impacto positivo que a gente pode começar a produzir. Então, a gente vem aí, passou por uma pandemia, passou por mudanças climáticas muito profundas, né? E a gente tem visto um ecossistema se reestruturando. A gente viu aí a COP27 recentemente mostrando, agora segundo semestre de 2022, mostrando a importância da redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil sendo protagonista nesse tema, né, pelo nosso aspecto natural, pelos nossos ativos verdes, né? Então a gente começou a enxergar esse ecossistema todo se repensando, né? Enquanto eu consigo ali no protocolo, né, a gente tem um protocolo hoje, GHG, que fala que no escopo 1 as emissões diretas devem ser reavaliadas. Então, quanto uma indústria emite? As indiretas, então, quanto indiretamente eu emito para gerar minha energia elétrica, né? E o escopo 3, que eu acho que é o principal hoje, é a cadeia de supply chain, a minha cadeia de fornecedores, o quanto ela emite. E agora já está até se conversando nos clientes, né? Então, quanto eu estou ajudando os clientes também a reduzirem essa emissão, os caminhoneiros, né? Comprando ali uma frota elétrica. Então, a gente tem visto normas, regulamentações, investidores repensando seus critérios, suas métricas. Eu tenho sentido que a gente, como parte dessa cadeia, né, que a gente tenta trazer recursos, apoiar as empresas a investirem em projetos, né, até então mais inovadores e agora mais sustentáveis, a gente viu uma mudança de mindset. Né? Então, enquanto antes a gente via muito o marketing ali trabalhando, né, para mostrar que as empresas eram sustentáveis, né? Agora a gente tem visto a engenharia, o P&D, toda a operação da empresa se repensando, se reestruturando. Então, eu já executo projetos verdes, projetos sociais, mas o quanto está trazendo um real impacto? Então, a gente que está aqui nesse mercado de inovação viu muito isso acontecendo, a inovação crescendo dentro da estratégia das empresas. E a gente tem visto o ESG dessa forma agora. Então, a estratégia das empresas se remodelando, né, sendo repensada para trazer o ESG como pilar dessa estratégia, desse processo, e é dali para frente, né, trazendo um portfólio verde, um portfólio sustentável, métricas, KPIs para mostrarem, para apresentarem aos investidores, ao mercado, aos clientes, como seus projetos são sustentáveis, e a comunicação, a transparência, né? Então a gente tem visto aí a necessidade, né, as regulamentações mostrando a necessidade de um relatório de sustentabilidade bem feito, que mostre a realidade, né, que demonstre que aquela empresa tem feito de fato diferença, tem impactado. Então a gente tem no Brasil hoje toda essa riqueza natural, mas a gente também tem um grande problema social por trás, um grande problema ambiental, desde o saneamento
a água, né, energia elétrica. Então, a gente tem visto a matriz né, a matriz energética renovável, toda essa questão do crédito de carbono, né, muito em pauta, sendo muito discutido. Então, a gente atendendo hoje a diversos setores, hoje a gente atende de uma fábrica de software até uma empresa de alimentos, setor automotivo, uma mineradora, né? Então, a gente atende aí diversas empresas de todas as cadeias, a gente tem visto esse tema borbulhando. Então, a gente participou esse ano de vários eventos, né, de diversos setores, desde a mineração, automotivo, inovação, e o tema descarbonização central, o tema ESG central. Então, as discussões de como a inovação pode impactar a sustentabilidade, né? Como hoje a gente não tem ainda tecnologia suficiente para atender todas as 17 ODS. Né? É verdade. Então, como que a gente cria, como que a gente inova, né, para criar esses meios de suprir essas 17 ODS? É uma realidade. Então, exatamente. Como o mercado vai testar, existe muita tecnologia, tem muita coisa pronta, acho que não suficiente, mas muito. Como testar isso, como mostrar que isso na prática atinge os objetivos, impacta positivamente. Acho que como que eu pego algo que talvez já exista, talvez um processo, uma tecnologia que já exista, e eu dou uma nova cara, dou uma nova utilidade, né? Então eu pego, sei lá, uma panela e eu não uso ela para cozinhar mais arroz, eu uso, sei lá, para cozinhar uma carne. Então, como que eu dou utilidades diferentes para talvez uma tecnologia que já existe? Isso também é uma forma de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, às vezes a gente pensa muito em criar do zero uma nova tecnologia, mas às vezes a gente pode usar aquilo que já existe, a gente consegue dar novos significados para tecnologias já existentes, já emergentes. Você falou vários pontos que a gente já tinha discutido em alguns episódios que eu queria muito resgatar, que eu achei essa fala muito rica, assim. A Karina, quando passou por aqui, ela falou que o mercado, então agora nesse ponto, ele deixa de ser um vilão e ele passa a ser um fomentador da sustentabilidade, né? Quando você fala ali da questão do ecossistema, quando a gente estava falando aqui com o Rafa do relacionamento com stakeholders, justamente sobre esse movimento do capitalismo que não visa mais só os shareholders, né, o lucro, a divisão de lucro entre os donos ali daquele empreendimento, mas como que aquilo impacta o ecossistema. Aí quando você falou ali, né, dos 4 pilares ali do GHG que estão sendo estudados, então acho que é muito disso, ecossistema pelo ecossistema, né, e como que eu não olho mais só, eu tiro o centro de mim, né, então não é só a minha empresa, não é só o meu lucro, é como que eu estou inserido no ambiente. Acho que isso é muito relevante. Você falou também um ponto da relevância do Brasil na COP27, então hoje a gente já acabou de sair um decreto em 2022, né, que regulamenta hoje o mercado regulado, né, de carbono aqui no Brasil, porque a gente sabe que a gente tem uma riqueza natural muito grande, uma possibilidade de realmente exportar créditos de carbono, né? Acho que essa questão da descarbonização está muito no centro hoje, e o Brasil, né, em virtude de toda a sua riqueza, de todo o seu recurso natural mesmo, a sua expansão, acho que tem muita possibilidade de entrar muito forte nessa questão do comércio de carbono, e antes a gente não tinha uma legislação que falasse, olha, então agora nós vamos ter essas diretrizes, e agora a gente tem, né? Quando você falou sobre a questão da operação, me relembrou muito a norma do Inmetro que surgiu, né? Então, hoje, o Inmetro, ele estava super, às vezes, associado a uma questão super operacional, né? Enfim, Inmetro, em 2022, lançou norma do social, para regulamentar o social. Métrica social, exatamente. Então, como as empresas estão preparadas para a inclusão, para a diversidade, como a sua operação está preparada, né? Para atender esse novo mercado, essa nova realidade. E a gente vê, assim, que já não dá mais para dissociar, né? O ESG já não é mais só o E, só o S, só o G. É um conceito. O E ESG outras tantas letras, né? Acaba sendo um conceito. Eu achei muito legal essa fala sobre esse contexto aí de 2022. Obrigado. Beleza, então, Marina. Então, acho que a gente tem um contexto aí de muita relevância, de muita criação, e eu acho que acho que o nosso ecossistema está caindo na real, assim. O ESG veio para ficar. E aí, né? E agora? O que está acontecendo? Como que esse ecossistema, né, corporativo ele tem se reorganizado? Quais movimentos que você enxerga hoje dentro da indústria, dentro das empresas, que podem impactar aí o mercado como um todo? Eu tenho enxergado, Belém, essa movimentação em vários
órgãos governamentais, Uhum. agências reguladoras e também na indústria, né, nas empresas e nas universidades. Uhum. Então a gente tem visto realmente estudos mais profundos. Uhum. Então, falando um pouquinho dos órgãos governamentais, então nosso foco aqui em recursos financeiros, incentivos fiscais, a gente vê que está todo mundo nesse processo, né? Uhum. Não está todo mundo pronto ainda. Então a gente vê que os órgãos governamentais, por exemplo, começaram utilizando os mesmos instrumentos que já existiam, sejam eles incentivos fiscais, subvenções econômicas, financiamentos, alterando um pouquinho as condições. Então, vou reduzir uma taxa de juros, vou aumentar a carência, ou vou criar temas específicos nas subvenções para apoiar o tema ESG, dentro do incentivo fiscal, que era projetos de impacto. Então, aqueles instrumentos já conhecidos sendo revistos, replanejados e apresentados ao mercado. E agora a gente tem visto os órgãos estudando como criar instrumentos específicos para apoiar ESG, para apoiar projetos de sustentabilidade. Então aí eu falo desde títulos de dívida, então títulos verdes, títulos sociais, até os próprios financiamentos verdes. Agora a gente tem visto alguns instrumentos híbridos, então eu vou misturar ali os recursos não reembolsáveis com a filantropia e vou trabalhar de uma forma para fornecer esse apoio. Uhum. Né? Eu vejo ali temas já vindo como educação, então se eu estou pensando no médio e no longo prazo, eu tenho que capacitar os meus estudantes, né? Eu tenho que os novos profissionais, os novos profissionais, né? Então, sendo criados cursos novos nas universidades e linhas de pesquisa, linhas temáticas muito interessantes. Então, se a gente lista ali, se a gente estuda um pouquinho a Embrapi, a gente vê ali já unidades focadas na descarbonização, unidades focadas na indústria 4.0, então novos materiais avançados, né? Então, pensando de fato como apoiar as empresas, a academia apoiar o mercado, a academia se reinventar ali com foco na sustentabilidade e a indústria em si, as startups, né? Como que a inovação aberta pode trabalhar agora para que elas se conectem e consigam gerar projetos e processos e programas realmente sustentáveis, que realmente gerem um impacto positivo real. Então, a gente tem visto ali as empresas se relacionando muito bem com os órgãos governamentais, mostrando as suas necessidades e da mesma forma, então, BNDES, FINEP, todos esses bancos estaduais, agências, fundações de amparo à pesquisa, se revendo, criando oportunidades. Então, Embrapi Day, né? A Embrapi vai dentro da indústria mostrar as oportunidades que ela tem. Legal. As indústrias, acho que na pandemia ficou muito claro, né? Eu faço automóvel, mas por que eu não posso fazer equipamento médico? Já que a pandemia está precisando de tanto equipamento, né? Eu sou produtora de álcool, por que eu não posso produzir álcool em gel para distribuir? Então, eu acho que essa questão da cadeia industrial não se vê mais só como concorrente, mas se vê como apoiador por um bem maior. Como parceiro. Como parceiro. Né? Então, o conhecimento, a infraestrutura, as necessidades, elas podem ser compartilhadas, elas podem ser revistas, e eu também acho que isso é sustentabilidade. E inovação, né? E inovação, exatamente. Com certeza. Então, eu estou sentindo a atuação em rede, sabe? Uma atuação mais consciente. De ecossistema. De ecossistema. Eu não vou produzir mais um cosmético, né? Só porque o mercado quer um cosmético daquela forma, eu vou produzir com uma embalagem sustentável, eu vou produzir um cosmético vegano, ou eu vou produzir um cosmético que seja aceito em todo, né? Em vários outros países, de uma forma, né, que atenda ali todas aquelas demandas. Para todos os tipos de pele. Todos os tipos de pele. Exatamente. Então a diversidade, ela está aí muito mais, acho que muito mais aberta e muito mais natural. Acho que a gente está começando a compreender, né, as nossas demandas, nossas necessidades. E quando a gente estuda desenvolvimento sustentável, a gente enxerga um pouco isso, assim, por que eu vou consumir tudo que o ambiente pode me oferecer agora? Que é finito, né? Que é finito. É finito. Se as
próximas gerações vão precisar disso também. Uhum. Né? Então aí vem o conceito do veículo elétrico, vem o conceito de uma energia renovável, vem o conceito de uma embalagem reaproveitável, reciclável ou que se degrada, né, ao longo do tempo. Então eu sinto que tá muito interessante conviver nesse espaço e conseguir trocar tanto. Né? Eu vejo... As empresas que estão se fechando, acho que não estão aproveitando esse momento. Estão saindo do clubinho, a gente conversou um pouco sobre isso também. Quando você falou ali do supply chain, eu acho que em alguns episódios eu lancei essa pergunta, né? O que vai acontecer quando... Se eu tenho uma indústria, eu sou uma indústria, eu sou uma grande indústria do meu setor, o que vai acontecer quando eu passar a exigir o selo de boas práticas ESG de todo o meu supply chain? Então, o que acontece? A gente tem visto assim, que as empresas brasileiras que exportam já estão precisando atender. Então, certificações, selos. Então, empresas de fora só compram se conseguirem, né, determinada qualidade, determinado impacto, determinada certificação. E aqui, como é que a gente está se organizando? Porque isso é tendência, isso é real. Né? Isso não é futuro mais, está aqui. Então a gente vê a Embrapi já criando certificação para os projetos sustentáveis, BNDES também. Você falou do Inmetro, né? Então a BNT trazendo norma também para ESG. Então, assim, você falou de sair do clubinho, e é um pouco isso, assim, quem tiver realmente engajado nesse tema, não pensando ali só na sua empresa, só no seu negócio, só na sua universidade, mas pensando em toda a sociedade, em toda a cadeia, para mim esse é 2023. Né? Até porque o clubinho... Isso é futuro. Exatamente, até porque o clubinho não vai querer, vamos dizer assim, uma competição desleal com quem não investe nessas práticas ESG, com quem não despende esse mesmo esforço, né? Eu vi, em 2022 a gente teve também uma problemática com a exportação da carne, que alguns países estavam pedindo o selo de que a carne produzida no Brasil ela não era de área desmatada, por exemplo, na Amazônia, etc. E aí quando você falou dos selos, né, em 2022 agora o Congresso ele começou a discutir a implementação de selos ESG justamente em alguns projetos, e se tornou tão natural, né, essas questões agora que a gente está precisando delimitar caixinhas, né? Então, surgiu recentemente, em 2022, que a Ambima agora, ela listou, né, critérios para definir um fundo sustentável. Então, existia muito, isso aqui é um investimento sustentável. Não, o meu fundo é o fundo sustentável. Então, a Ambima veio assim, não, agora a gente precisa amarrar isso, vamos entender, colocar as métricas, inclusive, o direcionamento da Ambima para fundos, né, que usam essa tag, vamos dizer assim, esse marketing, né, que vende contra o combate ao greenwashing, de ser sustentável. Olha, você vai ter esse tempo aqui para se adequar. Mas a ideia é que em 2023, por exemplo, esses fundos comecem, né, a sofrer sérias sanções. E o principal ponto, eu acho, né, dessas questões do fundo, por exemplo, que a Ambima pede é que as práticas de sustentabilidade elas não sejam a mais, elas sejam o cerne, elas sejam o core, o objetivo do porquê que aquele fundo existe. Existe uma lista, vou deixar aqui para vocês no link, tá bom, pessoal? Existe uma lista de 17 fundos que a Ambima hoje considera sustentáveis, então para a gente ver o quanto que realmente o ecossistema ele é como se fosse vivo mesmo, né? E aí quem não tá ali dentro desse sistema vai começando a ser, enfim, expelido, né? Começando a ficar isolado. Belém, sabe o que eu acho interessante? Assim, não só os investidores agora vão exigir por isso, mas os clientes pagam. Sim. Nós hoje, como consumidores, essa nova geração que tem vindo aí muito mais consciente, talvez, que a gente paga por isso. Que é isso, não vai mais aceitar, né? Então, acho que vai entrar em desuso também. Então, o greenwashing, ele tem uma parte aí de regulamentação, de acompanhamento, de punição, mas ele por trás também tem a desvalorização do mercado, a não aceitação do consumidor. A questão da reputação da empresa. Reputação da marca. A reputação da marca já não vai ser mais a mesma se ela não tiver um investimento real. Então, quando eu falo ali que, né, eu não posso ter uma emissão direta, eu não posso ter uma emissão indireta, eu tenho que reduzir minha emissão direta, tenho que reduzir a minha emissão indireta, tenho que reduzir a minha emissão no supply chain, eu tenho que reduzir a minha emissão junto aos meus clientes também. É toda uma cadeia que precisa ser impactada. E o cliente que se importa com isso, ele se importa. Cliente que se importa e que cobra. Né?
Talvez nós não sejamos o primeiro país a cobrar, mas a gente tem vindo forte nisso. E a gente tem visto que lá fora, muitas empresas brasileiras, ao exportar, conseguem, né, sim, com ter certeza. o impacto necessário, e talvez aqui nem tanto, mas agora a gente está começando a cobrar também. Então, O Brasil como esse centro, né, começa... o país tem sido realmente o centro das atenções e precisa se enxergar como dessa centro forma. e tomar a frente, né, dessas discussões e tomar a frente das iniciativas, porque hoje a gente tem, eu acho que até pelas estruturas das entidades de fomento que a gente tem, olhando as internacionais, acho que a gente tem robustez, a gente tem estrutura, a gente tem braço para puxar essas frentes de maneira internacional mesmo, né? Eu concordo com você, a gente faz alguns estudos para algumas empresas, né? Então, para elas entenderem o ecossistema de cada país. Então, qual que é o melhor local para eu inovar? Né? E o Brasil é muito forte. E aí, quando você traz o tema ESG, unifica ele com inovação, e aí já se fala em inovabilidade, né? A gente tem conhecimento, a gente tem universidades, a gente tem patente, a gente tem mestre, doutor, a gente tem indústrias, a gente tem, né, a gente tem natureza farta, muita água e muita, né, muita floresta, biodiversidade, a gente tem muita startup, né? Muita mente, então, né? Muita mente brilhante, muita mente. né? Então eu sinto que assim, muita empresa com matriz lá fora que está tendo um olhar aqui para o Brasil, né? Então assim, como que a gente faz essa roda girar de uma forma realmente orgânica, né? E com um ciclo mais virtuoso, de fato, né? Então eu acho que falar sobre esse tema é tão gostoso, né? Sim. Acaba sendo o nosso propósito, né? E hoje a gente tem visto, a gente via antigamente todo produto saía como o produto mais inovador e a mídia trazendo muito isso, e agora é a sustentabilidade, né? E a gente está nesse meio hoje. Um exemplo, eu concordo 100%, assim, eu até como consumidor, por exemplo, eu só uso cremes de cabelo que são não testados em animais, que são liberados, que não usam produtos controversos, então a gente consegue ir observando isso ao longo do tempo. Eu acho que, e eu acho que a gente parou de pensar, antes a gente pensava muito assim, no futuro, o que eu vou deixar para meus filhos para daqui a 100 anos, mas eu acho que isso está tão atual, está tão emergente, que a gente já sente tanto o aquecimento global, a gente sente tanto as mazelas da natureza, as causas sociais, que eu acho que a gente deixou de projetar no futuro. Eu acho que a gente já projeta no futuro próximo, a gente já projeta daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Hoje, eu acho que a gente já está pensando nesse sentido, sabe? Não é futuro mais, né? Não é mais assim, futuro. A gente já está vivendo esse problema já há algum tempo. E eu acho que a gente, como consumidor, a gente não é perfeito ainda. A gente não consegue nem exigir, talvez nem pagar, né? Por esses produtos e por esses processos, por esses serviços, né? Mas eu sinto que o caminho ele está chegando e a gente precisa educar as próximas gerações para isso, né? Para o respeito, para o compromisso com o ambiente, para o compromisso com a sociedade. Eu sinto que quanto mais se fala, quanto mais se estuda, quanto mais se comunica isso, acho que mais claro vai ficando, né? Tanto os conceitos, quanto as necessidades, quanto essa questão que você falou, assim, eu não tenho mais para onde fugir. Né? Verdade. Eu preciso realmente de inovar de forma sustentável, de gerar um impacto positivo, né? Então, assim, quando a gente fala aí, né, acho que fomento é uma sopa de letrinhas, né? Sim. Quando a gente está explicando para o mercado, tem incentivo, tem recurso reembolsável, não reembolsável, acho que até é complicado, Confunde, confuso, mas assim, eu acho que o recado, né, a mensagem que tem que ficar é que existe recurso. Existe recurso para dividir o risco com as empresas, de fato investir em pesquisa, desenvolvimento, inovação, num roadmap tecnológico que traga visão de médio e longo prazo, não só do curto. Né? Então, no médio e longo prazo, quem a gente quer ser como país, como empresa, como indústria, como governo? E se a gente não começar agora, recriar os nossos produtos, os nossos processos, os nossos serviços como consultoria. Sim, a com gente certeza. Aqui internamente também tem se questionado e se reinventado, né? Acho que é só dessa forma que a gente consegue, de fato, atingir essa expectativa e ter uma expectativa de futuro.
Que interessante, muito legal. Né, um meio ambiente, um espaço que ainda seja, que a gente ainda consiga sobreviver, viver, né, criar nosso futuro e as próximas gerações. Então, Mariana, tendo em vista agora essa grande movimentação, acho que a gente discutiu bastante sobre um grande rebuliço, né, no mercado. Isso que a gente está falando, assim, prioritariamente de Brasil, né, quando a gente fala do internacional, então tem muita coisa. Mas queria entender agora, então, quais são as principais tendências, tendo em vista aí esse movimento, tendo em vista o nosso contexto, o que a gente pode esperar, para onde que as empresas agora precisam olhar em 2023? Isso é um tema que a gente tem estudado muito, né? Então a gente tem visto aí os eventos focando, então muito artigo, muita publicação. Vou falar o que eu sinto, né? Então acho que a descarbonização, primeiramente. Então, como que as empresas de diversos setores aí, seja da mineração ao automotivo, alimentos, uma fábrica de software, tem que pensar em como ela pode descarbonizar em todo o seu ciclo, né? Tanto interno, cadeia de fornecedores, até o atendimento final ao mercado. E aí, seja em termos de tecnologias, uso do recurso, aí o céu é limite, todo planejamento, né? O mercado de carbono, então como que a gente vai regular esse mercado de carbono e fazer com que, de fato, a transparência exista e a gente consiga, assim como lá fora, né? Assim como os investidores lá fora e as empresas já têm feito, né? Como que a gente consegue que esse mercado e esse crédito exista e seja metrificado, não só zerar o carbono, mas gerar carbono negativo para que eu consiga vender, porque e não o é nosso todo potencial para isso. É muito grande, né? Inclusive, sim. Exatamente. Então usar o Brasil como potência, referência, né, no mercado de carbono. Referência. A gente vê também a questão da transparência. Então entendo que quanto mais as empresas se organizarem e tiverem ali o seu sentimento de mostrar, né, os seus relatórios, vai ser cobrado, mas eu acho que isso também tem que vir de forma estratégica, né? Então essa comunicação bem feita, transparente, mostrando todos os seus indicadores, né? Então vamos começar a medir. Então, eu estou fazendo meus investimentos, estou mudando meus processos, mas quanto que eu estou gerando de positivo, né? E comunicar isso. E pensar em todo o fluxo, sim, sabe? Para quem eu estou vendendo, por quê, como, né? Então eu sinto que a gente tem tanto a nossa responsabilidade como pessoa, quanto a nossa responsabilidade como empresa, como nação, né? Sinto que uma tendência, né, se a gente puder falar aí, é não se omitir. Com certeza, né? E aí, quando a gente fala de não se omitir, fala de várias outras questões, né? Na questão do social, da diversidade e inclusão. A gente vê isso no fluxo de contratação, na retenção de grandes talentos, né? Então, e quando a gente fala das pessoas, né? Literalmente para todas as pessoas, as questões de diversidade e inclusão também estão aí. Acho que é uma grande tendência que a gente vem trazendo em todo o fluxo de contratação. Na retenção, a gente tem até um termo para isso, né? Que é o employer branding. Então, como que a gente não só retém, mas como que a gente tem não só a marca, mas a marca empregadora, como que você é visto pelos possíveis talentos que podem entrar na sua empresa, né? Que seja uma empresa para todos, que cria produto para todos, que pensa em todo mundo, né? E políticas não só externas, mas internas também, acho que isso vem muito forte, né? Nessa questão, não se omitir. E assim, não se omitir e agir, né? Acho que a gente pode, cada um na sua função, na sua responsabilidade, ou em até que ação ele pode tomar ali, tem uma importância muito grande, seja ambiental, governança, social, né? Você falou de empregabilidade, da diversidade, da redução, né? de embalagens, do que eu posso, né? A questão de transporte, então como que eu posso me transportar de uma forma que eu emita menos. Então acho que tem todo um universo de opções aí que a gente pode atuar de forma proativa para a gente conseguir, de fato, impactar e levar esse propósito à frente. E que essa é uma responsabilidade, no final das contas, de todo mundo, né? Não é da empresa X, não é do setor Y, não é da liderança G. Então a gente fala muito sobre a governança, acho que sim, a gente já discutiu isso, que existe uma responsabilidade maior na liderança de trazer
essa cultura, né, de ser top-down, a gente discutiu muito isso aqui, né? Que existem algumas empresas em que eles têm essa cultura meio que bottom-up, assim. Então a gente tem um setor de sustentabilidade, ou às vezes no marketing, que tenta convencer a liderança de comprar essas práticas, mas o quanto que isso precisa realmente vir de cima, né? De fazer parte da cultura da empresa, de entrar no planejamento estratégico da empresa, isso refletir o modelo de negócio, né? Que vem dali da liderança realmente com. E essa frase sua me lembrou uma. Não sei, o que está acontecendo, o que aconteceu com a inovação. Então, antes tinha a área de P&D, a área de inovação, e ela era responsável por inovar. E isso acabou, né? As empresas entenderam que todas as áreas têm responsabilidade de inovar, do jurídico ao RH, a planta, e o ESG é a mesma coisa. Então, pode ter a área de sustentabilidade, pode ter a área social, pode, mas isso é responsabilidade da empresa inteira, de todas as áreas, né? Então, eu sinto que esse amadurecimento, ele precisa vir, ele está vindo, e a gente fica muito feliz de ter participado esse ano de todas essas discussões, desse processo, e temos muito ainda à frente para estudar, para agir, para impactar. Que legal, fico muito feliz também da gente conseguir estar junto com o mercado, estar junto das empresas brasileiras, de criar esse potencial, de abrir portas, de gerar oportunidades. E acho que até, falando por mim mesmo, animado para ver o que vai ser esse 2023, né, para o mercado, para as empresas, para esse nosso ecossistema mesmo, né, de construir aí um ecossistema que vai ser fomentador da sustentabilidade, não mais vilão, como a gente discutiu. Acho que é isso. Excelente. Marina, para a gente finalizar então, eu queria te perguntar o que você recomenda de material para as pessoas se atualizarem, quem quiser ler um pouquinho mais sobre o assunto, das principais tendências, ou se você tem aí algum highlight para a gente conseguir mandar aí para o pessoal que está assistindo a gente ou que está ouvindo a gente em casa. Acho que seria interessante mandar esses podcasts que a gente preparou com tanto carinho, né? Tem a própria norma, a BNT que você citou, acho bem interessante, em metro, né? Os próprios órgãos, a gente pesquisar um pouquinho aí o que existe de recurso para sustentabilidade, para ESG, e se manter informado de fato. Então, a gente tem visto aí sair muitas mídias. Nosso blog também tem muitos artigos, a gente tem divulgado bastante. Então, acho que é ler, procurar, ir em eventos. Isso é muito importante, trocar informação com as pessoas, sentir, né, o que elas estão dentro dessa realidade. Eu sinto que o relacionamento hoje, a troca de conhecimentos, a troca de informações tem sido o mais rico, né, para a gente construir aí esse futuro que a gente tanto espera. Que legal. A gente vai deixar então para vocês aqui o link na descrição, tá bom? Para vocês olharem esses materiais aí e poder se inteirar com mais calma em casa. Marina, queria muito te agradecer por esse seu tempo. Acho que a nossa conversa foi riquíssima. Acho que o pessoal de casa adorou também. Muito obrigado. Queria agradecer você também que está aqui, que acompanhou a nossa série, que está vendo só esse episódio. Recomendo que você veja os próximos. Acesse os links, olhe ali as nossas plataformas digitais, no LinkedIn ou no nosso blog. A gente tem artigos periódicos também sobre o tema. E esse foi o último episódio da nossa série sobre ESG. A gente volta com outros temas no próximo ano, mas muito obrigado por estar aqui com a gente por tanto tempo. E obrigado, Marina, mais uma vez pelo seu tempo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.